Nos dias de hoje, tenho a impressão de que muitas vezes nós estamos vivendo numa espécie de exílio, aonde muitos que se dizem crentes estão gostando do que se vê ao redor. Eles estão gostando de agir como os demais. Eles estão gostando de se vestir como os demais. Estão falando, tratando, namorando, negociando como os demais. Como os demais vivem, eles também estão vivendo. Assim o povo de Judá estava vivendo naquela época. E poucos estavam vivendo como agradava ao Senhor. Jeremias já denunciava isso. Parte foi levada, uma segunda parte foi levada, mas o povo ainda não se arrependia dos seus maus caminhos. Tem muita gente que acha que só ir à igreja dia de domingo já está bom. Tem muita gente que tem vivido um cristianismo de tradicionalismo. A pessoa que me levou a Jesus Cristo, Jorge Tais, ele dizia tantas vezes, alertando a gente: cuidado, jovens, porque filho de crente muitas vezes cretino é. E nós temos muitas vezes vivido como cretinos. Jeremias tinha a sua linha de pregação, e a pregação de Ezequiel nesse livro todo se assemelha mesmo e muito à linha daquele profeta pré-cativeiro. Quem foi Ezequiel? Ezequiel, no decorrer do seu livro, ele foi um dedicado pregador. Ele foi um pregoeiro da justiça, ele foi um pregoeiro da verdade, ele foi um dedicado pregador. Diz aqui para mim e para você no capítulo 1, versículo 1, que ele já estava no meio dos exilados. Ele foi habitar no meio daquela gente, lá distante, no norte da Babilônia, nas margens do rio Quebar. Agora, quando eu vejo isso, não tenho como não me lembrar de um texto riquíssimo, como Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 15, melhor dizendo, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, diz que você e eu fomos colocados bem no meio de uma geração pervertida e corrupta, para que nós brilhemos ali, para que nos tornemos ali pessoas repreensíveis e culpáveis. Nós devemos de fato viver neste meio, porque Jesus Cristo também orou por nós, e quando Ele orou também nos incluindo, Ele disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós andamos aqui, nós negociamos aqui, nós existimos aqui, no meio de pessoas que tantas vezes já são escravizadas, maciçamente escravizadas pelo pecado. E você está tantas vezes sozinho, no meio de exilados do pecado, prisioneiros do pecado. Ou até, quem sabe, você está convivendo no meio de pessoas que se dizem crentes, mas como esses que foram parar no exílio na Babilônia, começaram a gostar dos cultos na Babilônia. Começaram a importar até ideias dos cultos da Babilônia para dentro do culto ao Deus de Israel, ao que Deus chamou de coisa abominável, e ele não concorda e não aceita jamais. Ele irá residir cerca de 40 quilômetros da capital do império. Deus o mandou para uma posição geográfica lá no norte. Vocês também acabaram de concluir um curso, agora há pouco, alguns de vocês. Vocês estão à procura de emprego. E quem sabe, meu irmão e minha irmã, Deus vai mandar você para longe, Deus vai mandar você para distante, para que você seja porta-voz dele ali, no meio de pessoas cativas pelo pecado, ou no meio de pessoas que, conhecendo até a palavra de Deus, estão se distanciando dele. E Deus poderá levá-lo para longe. Ah, Deus, o meu curso é só da capital. Ah, meus irmãos, eu vou orar para Deus mandar você para o Afeganistão. Esteja nas mãos de Deus. Esteja disposto a seguir para Ele, com Ele e pela sua causa. Esse profeta, ele é uma testemunha viva e um testemunho presente no cativeiro. E Deus lhe quer assim, uma testemunha viva. Você vivendo no meio aonde você está. Lutero bem dizia, Luther, o reformador, floresça aonde Deus lhe plantou, dê frutos ali. Há uma estatística aqui mesmo da Palavra da Vida que é triste. E essa estatística diz que de cerca de 50 jovens crentes que entram na universidade, apenas 2 sairão com a sua fé. Que alto índice, que coisa triste. E é por isso que em encontros como esse,
momentos como esse, e também, por graça de Deus, movimentos como esse, é para mexer com você, dizendo que Deus lhe colocou bem no meio de onde você está, para que você brilhe por Ele, para que você dê testemunho, seja uma testemunha viva, com um testemunho que atrai no cativeiro. Este homem aqui, no decorrer do seu livro, ele não cederá às pressões. Você também não deve ceder às pressões. Este homem também não vai se acomodar. Ele vai obedecer.